Será que eu tô nervosa? Eu não sei quem estava aqui na última vez que eu preguei. Quem estava? Não sei. Vocês sofreram comigo já sabem como é que é. Sofrer de novo, né? Bom, vamos abrir então nossa Bíblia aí em Esther 3. É versículo 3, capítulo 8. Acharam aí Esther logo no comecinho? É isso mesmo. Bom, então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhes disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que é melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os sacerdotes do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vou continuar um pouquinho no 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Bom, então vou aqui dar um pouquinho do livro de Esther. Eu acredito que todo mundo já conheça, seja da escola dominical, seja da novela do SBT. Em algum momento você já ouviu falar da história de Esther, né? Então, Esther, o livro de Esther se passa durante o segundo exílio, né? Teve o primeiro na Babilônia e o segundo do Império Assírio. E aqui a gente se encontra justamente nesse período do segundo exílio, né? Existem alguns possíveis autores, alguns teólogos, historiadores aí vão falar que foi Mordecai, apesar de ser muito improvável. Outros vão falar que foi Esdras ou Neemias, e até alguns vão falar que foi alguém que não tem nome, mas que teve muito acesso aí ao palácio, já que logo depois ele foi destruído. Então, essa é mais ou menos a história de onde a gente começa, né? Começa lá com o próprio rei Assuero, né? Algumas versões vai falar Xerxes, se você está com a King James, como a minha, apesar de eu estar lendo aqui a Almeida, mas algumas versões vai falar Xerxes. Começa lá contando a história, né? Ele está fazendo aquele banquete de longos dias, né? Aí ele tem a sua esposa Vasti, que é a rainha. Ele chama a Vasti, Vasti não aparece. E aí, tomando o conselho dos seus príncipes, se eu não me engano, eram 7 príncipes, tomando o conselho deles, eles falam, olha, ela, né, fez o senhor, né, passar uma grande humilhação, né? Chato isso aí, né? Vamos, então, tirar ela de onde ela está, porque ela não está merecendo. Então, né, no caso, tiram ela de lá, e eles vão à procura, né, em todas as províncias. Se eu não me engano, são 27 ou 127, não lembro. Mas são em muitas províncias procurando mulheres jovens e virgens para ser aí uma candidata que fosse adequada para o rei. Aí entra Esther, que até então chamava Radassa. Ela vive com o primo, que é Mordecai, né, que ela era órfã de pai e mãe, mas ele adota ela para cuidar
E aí ele fala para ela, Esther, vamos fazer o seguinte, você vai lá como candidata, não fala seu povo, não fala sua etnia, e Deus, né, vai cuidar do resto. Basicamente isso, foi na fé mesmo. Chegando lá, depois de um ano, meu Deus, de preparos, não foi um ano fácil, meu Deus, foi 6 meses de banho na mirra, 6 meses de banho em outros óleos lá especiais, muitos outros preparos que ela tinha que passar, foi um longo período. Ela finalmente encontra com o rei, ele encontra nela a graça e faz dela rainha. E a gente vê aí um momento muito crucial da história do livro. Por que eu escolhi justamente, praticamente o final do livro de Esther para a gente ver aqui? Porque esse é o momento do ápice do livro. Na verdade, o livro de Esther não é sobre Esther. Né? O livro de Esther é sobre Mordecai, que é um tipo de Jesus. Né? Ele aparece como um conselheiro em diversos momentos. Né? Ele aparece, assim, um intermediário, né, entre ela e o povo. Ele também aparece como como eu posso dizer, ele é um exemplo de caráter em vários momentos. A maneira como, por exemplo, tem um momento específico que ele está na frente do palácio e ele vê 2 camareiros do rei tramando contra ele, e ele vai lá e fala, olha, Esther, esses 2 aqui estão tentando, né, fazer coisa que não deve. Então, depois, esse caráter dele muito correto é remunerado pelo rei. Ele acaba virando um dos homens mais poderosos ali daquela época. Então, a gente vê que o livro de Esther não é necessariamente sobre Esther, mas é sobre o povo. Né? Quando a gente vê esse momento, é um momento de muito lamento, muito choro. Né? Além de... Imagina a oposição de Esther ali, mas também de Mordecai, falando, poxa, olha só, ela está numa posição de reino, ela está numa posição de prestígio, e parece que é o pior momento do povo judeu. Né? Que além de tantos exílios que eles já tinham tido, tantas outras dificuldades que o povo judeu tinha tido até então. Então, quer dizer que eles vão ser exterminados? Crianças, mulheres? Como assim? Né? Como é que isso está acontecendo? E eu quero comparar até um pouco com a nossa vida. Às vezes a gente se pega num momento que a gente fala, poxa, Deus, parece que eu cheguei aqui no momento da minha vida, no ápice da minha vida, e parece que tudo está dando errado. Parece que eu estou numa posição onde, em outras... Né, talvez numa outra situação eu seria de prestígio, de honra, de dinheiro, de comida, de banquetes, mas chega ali e eu acredito que Esther não conseguia nem ficar feliz pela posição que ela estava. Porque ela não... imagina, eu acho que ela devia chorar a cada minuto pensando, tudo bem, meus pais faleceram, mas e as pessoas com quem eu cresci? Né? E o meu primo, que eu não sei o que vai acontecer com ele? E as pessoas que eu conheço, os meus amigos, todos eles vão padecer de um extermínio horrível por um homem cruel como Amã. Então, a gente vê aqui que a situação de Esther, na verdade, é uma relação extremamente... É uma situação extremamente relacionável para nós hoje. Né? A gente, depois de passar por pandemia, tantas outras coisas, a gente se vê, talvez, num momento da nossa vida que a gente olha e fala, poxa, achei que ia ser mais legal. Poxa, achei que aqui ia ser o ápice da minha história, ia ser o pico, vamos dizer assim, e não é exatamente isso que aconteceu. É justamente o contrário. Parece que a catástrofe é inevitável. Né? Falando até um pouquinho do que o Ramon falou semana passada, o deserto inevitável. E eu imagino que era exatamente isso que eles sentiram, até o próprio Mordecai, ali, quando a gente leu no comecinho do versículo 4, ele se veste de pano de saco e há lamento, e o povo chora, e eles jejuam. Né? Parece um momento quase sem alternativa. Quantas vezes a gente olha para um lado, para o outro, a gente fala, mas Deus não tem saída. Deus não tem de onde tirar esperança disso daqui. Não tem como tirar leite de pedra dessa situação. Não tem como. E foi exatamente nessa situação que eles se encontraram. Mas eu queria falar para vocês algo que talvez seja... Não sei, talvez seja redundante. Talvez seja algo que vocês já tenham ouvido em algum momento, mas é algo que Deus tem falado muito comigo. Que não é a respeito do fundo do poço. Quantas vezes a gente se vê na situação e a gente está tão ali, às vezes a gente está numa situação quase de depressão, de doenças mentais, a gente se fecha contra o mundo, a gente fala, não quero mais ter amigos que todos me traem, eu não quero mais falar com a minha família, porque minha família é um bando de cobra, eu não quero mais falar com o povo da igreja, porque eles só me decepcionam. A gente coloca essas vestes de saco de uma maneira emocional e a gente se fecha para o mundo e para as coisas ao nosso redor. A gente coloca praticamente uma parede entre a gente e o resto das pessoas. A gente, às vezes, vem até na igreja, a gente conversa, a gente troca um papo, a gente vem no house,
Mas a gente não se abre porque a gente está pensando no fundo do poço. Esse é o meu fundo do poço. Nossa, Deus, porque olha a vida de fulano, olha a vida de ciclano, olha, a pessoa tem a minha idade, já tem filho, já está casada, já está com uma boa profissão, está com um sucesso, viajou o mundo todo, e olha eu, no fundo do poço. Aí você se olha no espelho, você não gosta do que você vê, e você fala, é o meu fundo do poço. E você continua nessa mentalidade negativa de alimentar que é tudo sobre o fundo do poço. O clímax da minha história é sobre esse fundo do poço. A gente pensa que é sobre essa catástrofe. A gente só olha para a situação e a gente só vê o que Deus não fez. Deus, eu pedi, eu orei, o Senhor não curou. Eu pedi, eu orei, o Senhor não salvou aquela pessoa e ela foi para o inferno no final da vida dela. Nossa, Deus, como o Senhor pôde levar tal pessoa para longe de mim? Como que pôde acontecer que eu me separei e eu não planejava? Ou aquela pessoa que era minha amiga, tão amiga, foi para longe, a gente não está mais tão junta? Ou aquela pessoa que eu contava me traiu? Tantas coisas que às vezes a gente fica nessa mentalidade do fundo do poço. A gente coloca essas vestes de saco e a gente, ao invés de jejuar, como o povo inclusive fez, a gente faz justamente o contrário, a gente só fica no lamento. Toda vez que a gente chega na presença de Deus, a gente faz o quê? A gente culpa a Deus pela situação, a gente culpa as outras pessoas, a gente culpa os nossos líderes, a gente culpa os nossos pais. Não, olha, os meus pais me fizeram assim, meu Deus, é maldição familiar. A gente culpa tudo e todos e a gente não coloca em perspectiva que o fundo do poço não é o resumo da sua história, né? Não é o resumo de quem você é, não é a definição, né? Quando a gente chegar lá no céu, não vai estar lá vitória igual fundo do poço, né? Não vai estar lá só isso, não vai ter lá só as coisas ruins. Vai ter as coisas boas, mesmo porque no céu vai ser um momento de galardão, né? Mas a gente às vezes se pega nessa espiral e a gente não consegue sair porque a gente só olha o fundo do poço, a gente só enxerga a catástrofe. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que não sou tão madura, mas uma coisa que eu aprendi é, a gente não muda as pessoas. A gente muitas vezes não vai conseguir mudar os nossos pais, a gente muitas vezes não vai conseguir mudar o nosso cônjuge, a gente muitas vezes não vai conseguir mudar os nossos amigos, a gente não vai conseguir mudar namorado, noiva, o que for. A gente não vai conseguir mudar as pessoas, a gente não vai conseguir mudar o nosso líder. Mas uma coisa que a gente pode mudar, deixa eu falar, acho que vocês já sabem, sou eu mesma. Sou eu mesma. Então, vamos continuar lendo aqui. Tem outro versículo. Vamos abrir em 1 Coríntios 15. A gente vai do 15 ao 21. Quer dizer, do 21 ao 26. E depois só o finalzinho do versículo. 21 ao 26. Ok. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o último versículo, lá no finalzinho 58. Portanto, meus amados, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Queria lembrar vocês, assim, que no caso aqui, quando a gente olha só para o nosso fundo do poço, quando a gente só olha na catástrofe, quando a gente só olha nas coisas ruins que estão vindo e a gente culpa o universo e a gente não coloca uma posição de responsabilidade sobre nós, sabe o que acontece? A gente não consegue enxergar o grande plano das coisas. A gente não consegue tomar um passo para trás, a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Porque isso é o que acontece com a gente. A gente está ali, a gente está vendo aqui, ó, a gente não consegue ver além. A gente está dentro daquela situação e ela parece que ela não tem saída. A gente vê as 4 paredes daquele buraco e a gente fala, meu Deus, como é que eu vou sair desse buraco? Mas quando a gente olha aqui para o plano da Bíblia, a gente começa a enxergar que a nossa história não é sobre
nós. A minha história, a história da Vitória não é sobre a Vitória. Isso significa, então, que o meu fundo do poço, acredito, não é meu. Né? O lugar onde eu estou não me define, porque eu não sou de mim, eu sou do Senhor. E eu estou, na verdade, refletindo uma história maior. Quando a gente olha a nossa situação, a gente, na verdade, está tirando grande parte daquilo que Deus pode fazer. A gente está tirando o principal personagem dessa história. E a gente está se colocando no papel do personagem principal. A gente acha que a gente é o que vai decidir, o que vai de um lado, o que vai do outro, porque o sofrimento é meu, porque a pessoa me traiu. Como é que Jesus vai entender tudo isso? A gente se põe numa posição de personagem principal e a gente rouba o enredo para nós. Só que essa não é a verdade. Quando a gente olha para o plano da Bíblia, a gente vê que não é sobre nós, é sobre o reino, é sobre Jesus, é sobre ele vencer a morte. Vamos voltar aqui no versículo... Eu estava no 21. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Não é sobre eu reinar na minha história, é sobre Jesus reinar na minha história. É sobre eu negar a mim mesma, é sobre eu negar as minhas dores, inclusive o meu sofrimento, e entender que existe um propósito maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês de vários, né? Tem vários na Bíblia, mas vários exemplos. Quando a gente pensa sobre Adão, a gente até pode pensar sobre a queda. A gente até pode refletir sobre isso. Mas aí a gente lembra do quê? Do segundo Adão. Quando a gente pensa sobre a história de Davi, a gente não pensa que é uma história só de perseguição. A gente não pensa que é só uma história de assassinato e traição. A gente não pensa sobre isso. A gente pensa sobre o grande império que ele construiu. Né? Quando a gente pensa sobre Jesus, a gente não pensa sobre a morte. A gente pensa sobre a ressurreição. A questão é que muitas vezes a gente, na situação onde a gente está, a gente só enxerga aquele período da história, aquele pedaço específico que a gente está vivendo. A gente não consegue tirar os nossos olhos da situação porque a gente só foca que a história é minha. E quando a gente olha para os personagens, tantos personagens bíblicos, nenhum deles a história era sobre eles. Todos eles apontavam para Jesus de uma maneira. O próprio livro de Esther, que a gente acabou de ler aqui alguns fragmentos, não é sobre Esther, não é sobre ela, é o tipo de Mordecai, que ali aparece como Jesus, praticamente, como eu comentei, mas não só isso, é sobre a festa do Purim. Então, quando a gente fala de Esther, ninguém pensa necessariamente na perseguição dos judeus. As pessoas pensam, ela foi uma grande rainha, pensa na festa do Purim, ainda mais para os judeus, é uma festa extremamente importante para eles, é um momento de comemoração. Como é que um livro sobre extermínio acaba sendo para nós hoje resumido a um livro de celebração? Porque a história não é sobre aquele clímax do pior momento daqueles personagens. A história aponta para algo maior. A história aponta para algo maior. E eu quero, então, aqui, até desenvolver para vocês sobre o que é eucatástrofe, né? Por que eucatástrofe? Quem está no House, gente, fazendo propaganda do House? Quem está no nosso House de sábado e assistiu o documentário com a gente já sabe sobre o que é eucatástrofe. O escritor do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, o Tolkien, ele era cristão, e uma das teorias que ele cria é da eucatástrofe. Ou seja, pensa na catástrofe, a gente já falou bastante sobre ela. É aquele pior momento, aquela virada para o pior, aquele momento que o personagem, né, muitas vezes nos livros, vai falar, nossa, achei que eu ia chegar lá, achei que eu ia vencer. No caso do Senhor dos Anéis, eu nunca assisti Senhor dos Anéis, mas eu sei a história. Mas no caso do Senhor dos Anéis, né, quando o Frodo chega lá e fala, não, olha, eu vou conseguir e tal, lá. E, na verdade, não, ele é dominado pelo poder do anel e tudo mais. Aquele momento de catástrofe, você fala, poxa, achei que ia dar certo, mas não deu. Foi o pior momento da história. Né? É o fundo do poço. E a eucatástrofe é quando tem uma virada surpreendente de algo que parecia terrível. Na verdade, ele vem de euro, que significa bom, do grego, e é o próprio Tolkien que vai criar essa palavra. Mas é pensando no seguinte, que muitas vezes na nossa história a gente acha que não tem por onde sair coisa boa, não tem por onde sair uma solução, não tem como Deus criar do nada, que não é possível, Deus. Eu falei isso, eu pedi enquanto aquilo estava acontecendo, enquanto as coisas estavam piorando, eu fui vendo a questão piorar e eu falava, Deus, mas isso está piorando, você não vai me tirar dessa situação. Esse é um momento de catástrofe, mas de repente acontece algo diferente. De repente, algo surpreendente acontece.
Mas é isso. Vou até voltar para o livro de Esther. A gente estava lá no capítulo 4. Só para a gente continuar. Vocês não precisam abrir se vocês não quiserem, tudo bem. Mas o capítulo 4, no versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Mordecai, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como você. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Olha só, gente, no momento da catástrofe, antes da catástrofe, no momento da catástrofe é onde revela o nosso caráter. É aquele momento que as coisas apertam, que o dinheiro não tem mais, que a gente não tem, às vezes, em quem confiar, que a gente não tem, muitas vezes, um líder para a gente correr, onde é só eu e Deus. É naquele momento que Deus testa o nosso caráter. E no caso de Esther, qual a primeira coisa que ela faz? Ela poderia muito bem falar, eu estou de boas no castelo, eu tenho tudo do bom e do melhor, tenho vários olhos de mirra, tenho muitos empregados, tenho tantas coisas aqui, eu vou sair desse palácio para fazer alguma coisa, levantar um braço de jeito nenhum. Quantas pessoas não fariam exatamente isso? Mas no momento do aperto, o que ela fala? Jejuemos. Busquemos a Deus. A gente faz o contrário. No momento da catástrofe, é o momento que a gente culpa a Deus, a gente se vira, a gente vai embora, a gente fala, não quero saber desse Deus, não. Achei que a vida com Deus era fácil. Achei que ser cristão me venderam que era uma vida fácil. E não é nada disso. E é nesse momento que o nosso caráter é revelado. Para onde a gente vai correr? Será que a gente vai correr para os nossos velhos hábitos, do nosso velho eu? Será que a gente vai correr para as antigas práticas que a gente fazia? Será que a gente vai correr para o nosso próprio ego, para a nossa instrução, o nosso conhecimento? Não, porque eu sei o que eu vou fazer, eu não preciso de Jesus para isso? Ou será que a gente vai correr para o real personagem principal dessa história? A gente reclama durante esse período porque a gente acha que é sobre nós. A gente sofre e a gente fica rebelde como filho porque a gente acha que é sobre nós. Mas não é sobre nós. Não é sobre nós. E até aqui no que eu vou repetir. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha? Quem sabe não é para um momento como este que não foi feito bancário? Será que não é para um momento como este que foi feito empreendedor? Será que não é para um momento como este que foi feita Nutri? Temos muitas Nutris aqui. Será que não foi para um momento como este que você chegou à posição que você está? Porque você pensa assim, não, eu cheguei até aqui, achei que eu ia estar voando. Né? Nossa, achei que chegar na Terra Prometida ia ser fácil. Né? Entrar naquele emprego, eu ia voar, as portas iam se abrir, o ambiente ia mudar. Você achou que tudo isso ia acontecer. Mas a partir do momento que você conseguiu o que você queria, as coisas parecem que ficaram turvas. Mas é porque, será que não é para um momento como este que você foi colocado, no lugar onde você foi colocado? Na posição em que você está? Pode ser uma posição, será que não foi para um momento como este que você está desempregado? Né? Não é só naquilo que a gente vê utilidade, mas também naquilo que a gente às vezes não enxerga utilidade. Também é para um momento como este que Deus nos separou. E aqui mais para frente, a gente vai ler de novo, gente. A Bíblia aqui, ela tá... É isso. 1 Timóteo 4:12 diz o seguinte, 12 ao 16. Quem está fazendo a leitura do House também, falando do House, quem está fazendo a leitura do House, a gente está em 1 Timóteo. Olha só, coincidência. Estamos fazendo leitura da Bíblia conjunta. Mas 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E essa parte, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos aos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres
pois agindo assim você salvará tanto você quanto aos que ouvem. A gente sabe a receita do problema. Lembra que eu falei? As pessoas, elas não vão mudar porque eu quero. O meu líder não vai mudar e fazer o que eu acho que é certo. Os meus pais não vão deixar de ser teimosos, gente. Pai, né, não chega numa época da vida que fica mais teimoso ainda. Eles não vão mudar, né? As pessoas ao meu redor não vão mudar. O meu chefe não vai mudar. Sabe quem vai mudar? Você. Nós temos que mudar. Sabe por quê? Porque quando a gente muda, a situação pode não mudar. Mas eu sou uma pessoa diferente. Eu vou enxergar a situação com olhos diferentes. A situação, ela está a mesma. Não mudou, não ficou mais fácil. O dinheiro não veio, a provisão não chegou, a cura não veio. Nada disso do que eu esperava, o emprego que eu esperava não chegou, nada mudou. Mas quem mudou fui eu. Quem mudou foi a minha perspectiva, foi a minha visão interna. A minha vida com Deus mudou. Porque o que aconteceu? Eu coloquei o personagem principal no lugar correto. Eu parei de falar que a história é sobre mim, eu parei de focar no fundo do poço, eu parei de focar na catástrofe, eu parei de reclamar, eu parei de culpar o mundo ao meu redor e eu comecei o quê? A eu provocar essa mudança dentro de mim. A gente sabe a receita do bolo, a gente sabe, mas a gente não pratica, a gente não faz. Porque, eu tenho meu emprego, é muito trabalhoso, as minhas horas são doidas. Não é desculpa. Olha só, aqui voltando para o que a gente leu. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. As pessoas podem não mudar, as pessoas podem não ser um exemplo, e você vai enxergar essas coisas, vai acontecer. Vida na igreja é com gente que está sendo tratada o tempo todo. Mas deixa eu te dizer, você precisa ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente precisa ser um exemplo. Não é pedir para as outras pessoas, não, mas fulano tem que ser exemplo. Fulano de tal, nossa, olha só o que a pessoa fez. Não, quem tem que ser um exemplo sou eu. E não só isso, a gente não pode negligenciar o dom que Deus nos deu. Isso é uma responsabilidade. Quando a gente entende na nossa vida cristã que não é só receber aquilo que Deus dá para nós, que não é só receber quando a gente chega na igreja, ouve aquela palavra maravilhosa, não só receber, agora eu estou me sentindo bem, nossa, fui para a igreja e me senti bem. Não é sobre receber, não é sobre a sua consciência, é sobre uma responsabilidade de não negligenciar o dom que Deus te deu. E o dom pode ser em diversas áreas. O dom pode ser no seu trabalho, o dom pode ser na sua família, o dom pode ser no lugar onde ninguém espera, o dom pode ser, às vezes, no backstage, onde ninguém te enxerga. O dom é isso, é um dom dado por Deus. Não negligencie e seja um exemplo. Não adianta a gente usar o dom que a gente tem, não adianta eu chegar aqui para a Mavi e falar, Mavi, quero entrar no louvor, porque agora esse é o meu dom. Mas você negligenciar no sentido do exemplo. Você não é exemplo onde você é. Você chega nos lugares, você fala palavrão, você chega nos lugares, você não consegue se conter, você ainda bebe horrores, entendeu? Tipo assim, isso é um resquício do velho homem. Cadê a responsabilidade de ser um exemplo? O exemplo não significa que você tem que mudar de personalidade, gente. Não, que agora eu sou crentona, eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço, vou falar lindo, maravilhoso. Não é sobre isso. Mas é sobre nós sermos um exemplo. E quem vai dar essas diretrizes é o próprio Espírito Santo. Porque a gente precisa perseverar nos nossos deveres. Deveres é uma responsabilidade. Perseverar naquilo que é o nosso dever. Porque a gente exige o dever das outras pessoas, mas a gente não faz a nossa parte. A gente não persevera nessas questões que a gente abordou aqui. Mais do que isso, para que todos vejam o seu progresso. Sabe quando é notável que você é um exemplo, que você perseverou nos seus deveres, que você não negligenciou o seu dom, que você fez todas essas questões, que você mudou a sua vida de oração? É quando as pessoas começam a reparar. É quando as pessoas começam a chegar em você e falar, poxa, olha, você mudou, estou te sentindo diferente, mais calmo, mais pleno, menos ansioso. Olha, vi que você mudou. Porque você perseverou em todas essas coisas no secreto. E como consequência, as pessoas vão enxergar. Porque quando a gente coloca esse personagem principal no lugar correto,
Que a gente para de focar nas circunstâncias, no que as pessoas fazem, deixam de fazer. A gente começa a focar, o que esse personagem quer que eu faça? Porque eu sou coadjuvante aqui. E sabe qual que é o papel de um coadjuvante numa história? Impulsionar a jornada do herói. O herói não sou eu, mas eu sou um coadjuvante. Deus, o que eu preciso fazer para impulsionar a sua jornada como herói? E as pessoas, elas vão ver essa diferença. Então, no final das contas, é uma responsabilidade nossa, sabe o quê? Mudar a atmosfera que a gente está. A gente não vai conseguir necessariamente mudar, como eu falei, as pessoas, mas a gente vai conseguir mudar a atmosfera que a gente carrega. O lugar onde a gente chegar vai ser diferente. É o ambiente, é o jeito como a gente reage às pessoas, o fato de a gente não estar estressado o tempo todo, de a gente começar a botar as pessoas para cima ao invés de botá-las para baixo. É a atmosfera que você carrega. E sabe o que muda a atmosfera? A gente sabe. É perseverando na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. São todas essas coisas. Mas é difícil, no momento da catástrofe, a gente não quer enxergar que vai ter uma eu-catástrofe. A gente não quer enxergar que Deus vai mudar aquela situação, porque a gente quer continuar sendo o personagem que sofre o tempo todo, que lamenta, que reclama, que faz todas essas coisas, porque a gente foca na gente. Então é isso. A gente já sabe a receita do bolo. Quando a gente chega num momento difícil, a primeira pessoa para quem a gente tem que recorrer é Jesus. É a gente começar a colocar o nosso devocional aí em dia. É a gente começar a fazer um plano de leitura. É a gente começar a ter uma vida de oração. É a gente voltar para a vida de jejum. Porque a gente não quer matar o nosso eu. Ah, mas está confortável, mas eu gosto de comer, mas eu gosto, né, da minha rotina, eu gosto de não ter que acordar cedo, né, sei lá, ou acordar no meu horário de sempre. A gente não quer ter que fazer outras coisas, mas essa é a questão. Eu falei isso na última palavra. Não é sobre ligar e desligar o Espírito Santo, ligar e desligar Jesus. A partir do momento que você liga a Ele, vamos dizer assim, na sua manhã, fala, Deus, eu estou pronto para ouvir o que você vai falar para mim. Pode ter certeza que o resto do dia vai fluir. Quando você começa o seu dia lendo a palavra, quando você começa o dia orando, é o seu espírito estando ali ligado no céu, vamos dizer assim. Você não desliga ele depois que você sai da igreja, você não desliga ele depois que você sai de um house, você não desliga ele depois que você para de ler a Bíblia. Você continua falando com o Espírito durante o dia, Deus continua renovando aquela palavra no seu coração e usando pessoas e até te surpreendendo com tudo isso. Então, eu quero que vocês repitam comigo isso. Mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não negligencie o dom que Deus me deu, perseverando nos meus deveres. Bom, gente, se tem alguma coisa, se vocês falarem, nossa, a Vi falou muito calminho, esqueci tudo que ela falou, estava com sono, estava cansada, o dia foi muito difícil. Tem 3 coisas que eu quero que vocês lembrem, que vocês tirem desse momento. A primeira coisa não é sobre a minha dor ou sobre o fundo do poço. Fale comigo. Não é sobre a minha dor, nem sobre o fundo do poço. Quando a minha história apontar para mim, ela é só catástrofe, mas quando apontar para Jesus, ela é catástrofe. Ok? É isso. Então, ponto 1, não é sobre a minha dor ou sobre o meu fundo do poço. Ponto 2, quando a minha história aponta para mim, ela é só catástrofe, mas quando ela aponta para Jesus, ela é catástrofe. E 3, persevere nos deveres e mude a atmosfera que eu carrego. E é isso, gente. Amém. Vamos orar para terminar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai. Obrigada por traduzir a tua palavra dentro dos nossos corações, Pai. Que essa palavra essa semente, ela tome raízes, Senhor, ela cresça, ela se fortifique, Senhor. Que durante a semana o Senhor continue falando com cada um de nós, que não é sobre nós, não é sobre a nossa história, é sobre o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém.